dia. Bom dia. Oi, professor. Oi. Tudo bem? Cadê o rostinho de vocês? Tá todo mundo com a câmera desligada? Oi, Mariana. Oi, Giovana. Júlia. Oi, Júlia Teixeira. Giovana. Tudo bom? Tudo. Oi, Ítalo. Bom dia. Oi. Então, vamos lá? Olha só. Eu deixei postado lá na turma de vocês duas aulas. Fortalecimento do poder dos reis e absolutismo. Quem viu essas aulas lá? Todo mundo que está aqui viu? Responde aqui no chat para mim, ou... Sim, Letícia viu. Quem mais? Júlia Teixeira. Giovana, Lucas. Então, a gente só vai fazer uma revisãozinha sobre essa aula. Depois vou passar um exercício para vocês, para a gente finalizar. Tá bom? Eu postei um texto para vocês, e a gente vai ler ele junto agora, que aí vai ser a revisão das aulas que estão lá no Moodle, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Tá bom. Deixa eu procurar o texto aqui. Peraí. Bom, eu queria que algum aluno lesse para mim. Alguns, né? Vamos lá, eu preciso de 2 alunos agora aqui, ó, para ler o primeiro e o segundo parágrafo. Quem pode, por favor? Professor? Pietro, você pode ler o primeiro, e o Caio. Pietro e Guilherme. Pietro, você leu o primeiro e o Guilherme leu o segundo. Por favor. Pode começar. Professora, Oi. o texto, eu não tenho texto. Eu não tenho. Não está mostrando aí para você, não? Esse texto. Calma aí, deixa eu. Está mostrando aí na tela. Tá aparecendo pra mim, não. Não? Calma Ué. aí. Deixa eu. É para mostrar. Aí, ó. Conseguiu ver? Eu consigo ver. Conseguiu, Guilherme? Deixa o Guilherme. Conseguiu, Pietro? Não, depois deixar o Guilherme. Depois. Então tá. Só vou arrumar aqui. Tá. Acho que Guilherme, Oi. desliga o microfone, Pietro. Isso. Guilherme, pode ler o primeiro parágrafo. Tá. Absolutismo. Podemos definir o absolutismo como um sistema político e administrativo que prevaleceu nos países da Europa, na época do Antigo Regime, séculos XV e XVIII, ao XVIII. No final da Idade Média, séculos XIV e XV, ocorreu interesse. Calma, eu não consigo ler. Tá, calma. Tá. Interessa a ela. Governo forte e capaz de organizar a sociedade. Portanto, a burguesia forneceu apoio político e financeiro aos reis. Tá.
que em troca criaram um sistema administrativo eficiente, unificando moedas e impostos e melhorando a segurança dentro dos seus reinos. Tá pequena, né? Não tá... Beleza. Quem quer ler o segundo parágrafo? Pietro, conseguiu? Não. Não? Alguém quer ler o segundo? Alguém quer ler o segundo? Professora, o Voltei, segundo professora. nessa Voltei. época, né? Voltei. Nessa época, isso. Tá, eu vou ler. Tá, por favor. Nessa época, o rei concentrava praticamente os poderes. Criava leis sem autorização ou aprovação política da sociedade. Criava impostos, taxas e obrigações de acordo com seus interesses econômicos. Agia em assuntos religiosos, chegando até mesmo a controlar o clero? O clero em algumas regiões. Todos os luxos e passos da corte eram mantidos pelos impostos e taxas pagas, principalmente pela população mais pobre. Esta tinha pouco poder político para exigir ou negociar. Os reis usavam a força e a violência de seus exércitos para reprimir, prender ou até mesmo matar qualquer pessoa que fosse contrária aos interesses ou leis definidos pelos monarcas. Então, olha só. O absolutismo aconteceu quando os reis começaram a fortalecer o seu poder. Bom, eles vão ter o apoio de todos os grupos que existiam naquela época. Então, a gente vai ter, quais são esses grupos? A igreja, que vai acabar se enfraquecendo após as cruzadas, e não vai ter outra opção, então os clérigos vão ter que acabar obedecendo esse rei. A nobreza, que vai se aproximar para manter os antigos privilégios. E quais eram esses privilégios? Não pagamento de impostos, alguns cargos públicos, enfim, eles iriam ficar na mordomia de sempre. E a burguesia, que vai enriquecer após as cruzadas, vão acabar financiando esses reis em troca de unificação de moeda, que isso seria bom para os comércios, e que esses reis criassem algumas leis, tá, que beneficiassem os burgueses. Proteção nas estradas também é uma das coisas que os burgueses vão pedir. E os camponeses vão acabar se aproximando desses reis em busca de proteção contra alguns nobres. O rei vai fortalecer o seu poder e ele vai centralizar o poder. Então, a gente vai ter a formação dos países, a formação dos estados europeus. Vinícius, essa folha está lá em uma das aulas de vocês no Moodle. Depois você dá uma olhadinha, que o texto está lá. Tá bom? Mas se vocês quiserem também, eu posso colocar na aula de hoje de novo, esse texto. Eu vou colocar na aula de hoje, lá no Moodle. Tá bom? Beleza. Então, esse rei, ele vai centralizar o poder e ele vai mandar em tudo sozinho, tá? A gente viu nas aulas passadas também, tá lá no Moodle, na sala de vocês, que vão surgir 4 países, que eu expliquei para vocês, e a importância desses 4 países é porque eles vão acabar colonizando aqui a América. Inglaterra, França, Portugal e Espanha, tá? Então, esses reis, eles vão controlar os impostos, o exército. Esse rei absolutista, inclusive, ele vai criar um exército assalariado permanente. O que isso quer dizer? Que é o exército que a gente tem hoje, para vocês fazerem uma comparação. Você entra para o exército e você fica lá só treinando. Você recebe um salário e fica lá treinando. Caso surja uma guerra, você já está preparado para ir para essa guerra. Então, isso foi criado com esses reis absolutistas. Um exército permanente, onde esses soldados vão ficar treinando sempre, vão receber um salário, não vão precisar ter outro emprego, não vão precisar trabalhar de outra coisa, e aí eles vão estar à disposição
desse rei, tá? E aí a gente vai ver agora exemplos desses reis absolutistas. Alguém pode ler para mim? Exemplos de alguns reis desse período. Alguém pode ler? Alguém? Por favor. Vocês estão conseguindo ver o texto, ó? Então, né? É só ler exemplos de É alguns só reis para ler desse aqui. período? Isso. Exemplos de alguns reis desse período. Ah, Quem tá pode bom. ler para mim? Só pra ler. Só pra ler. Quem vai ler? O Caio? Professora, Caio. posso ler? Quem que tá falando? Guilherme? É, Pode, Caio. Eu vou desligar seu microfone, tá? Para o Guilherme poder ler. Pode ler, Guilherme. tá. Calma aí um segundo que... Aí, foi. Henrique VIII, dinastia Tudor, governou a Inglaterra no século XVII. Elizabeth I, dinastia Stuart, rainha da Inglaterra no século XVII. Luís IX, dinastia dos Bourbons. Isso, mas é Luís XIV, tá? Ah, é verdade. Nossa, eu dei errado. Porque eu fiz. Tá. Conhecido como Rei do Sol. Governou a França entre 1643 e 1715. Fernando e Isabel governaram a Espanha no século XVI. Isso. Ó, aí tá mostrando para vocês o exemplo de alguns reis do período que a gente está falando aqui, que é do período do absolutismo. Então, Henrique VIII, lá da Inglaterra, Elizabeth I também da Inglaterra, Luís XIV, que foi o rei que mais, como é que eu vou falar? Simbolizou o absolutismo. O Luís XIV, ele era um rei francês, ele acreditava de verdade que ele tinha escolhido por Deus para ser rei absolutista. Ele vai acreditar na teoria de um bispo chamado Jacques Bossuet, que ele vai escrever a teoria do direito divino dos reis. Essa teoria vai dizer exatamente isso, que o rei absolutista, ele era rei por vontade divina. E o rei Luís XIV da França foi o que mais beneficiou isso. Ele vai acreditar mesmo, tanto que ele tem frases que ele dizia que ele era o rei sol, que o Estado, a França era ele, que sem ele a França não existiria. E acabou que ele foi um rei muito ruim, porque ele era muito prepotente, muito arrogante, ele não escutava ninguém, e aí ele pegava todo o dinheiro da França e ficava gastando com festa no Palácio de Versalhes. Enquanto isso, a França estava só empobrecendo, ficando cada dia mais pobre, as pessoas passando fome, a cidade suja, cheia de rato, e ele gastando dinheiro com festa. Mas como ninguém podia falar nada, né? Ele mandava em tudo, mandava no exército, na justiça, nos impostos, acabou que ele governou sem problemas, tá? Mas vocês vão estudar lá no 8º ano, Revolução Francesa, e vocês vão ver que foi por causa desse rei, do Luís XIV, que começou a desenrolar a Revolução Francesa, que vai acontecer lá no século XVIII. Tá bom? Vamos continuar a leitura? Eu queria que alguém lesse para mim agora aqui, Teóricos do Absolutismo. Quem Agora pode? eu posso ler, professora. Quem está falando? Eu posso ler, professora. Quem que quer ler? Eu. Eu falo o nome. Pietro. Pietro. Vamos, Pietro. Sim. Caio, para de mexer no celular, Caio. Muitos filósofos desta época desenvolveram teorias e chegaram até mesmo a escrever livros defendendo o poder dos monarcas europeus. Abaixo alguns exemplos. Jacques Bossuet. Para este filósofo francês, o rei era representante de Deus na terra, portanto, todos deveriam obedecê-lo
sem contestar suas atitudes. Nicolau Maquiavel. 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 Escreveu um livro, O Príncipe, onde defendia o poder dos reis de acordo com as ideias deste livro. O governante poderia fazer qualquer coisa em seu território para conseguir a ordem. De acordo com o pensador, o rei poderia usar até mesmo a violência para atingir seus objetivos. É deste histórico a famosa frase: os fins justificam os meios. Os meios. Thomas Isso. Hobbes. Thomas Hobbes. Este pensador inglês, autor do livro O Leviatã, defendia a ideia de que o rei salvou a civilização da barbárie e, portanto, através de um contrato social, a população deveria ceder ao Estado todos os poderes. Isso, muito bem. Deixa eu voltar aqui. Caio, tá tão bonitinho de boné. Boté? Boné. Boté. Então, olha só. Professora. Oi. É que tem que te falar um negócio. Que eu tava estudando, só que aí no seu negócio lá de história, aí eu só tava vendo negócio de conteúdo, eu não fiz nada das atividades. Aí eu tô começando a fazer agora. Eu também. Ô, tia. Sem problema. Ô, tia. Oi, João. É porque eu tô falando isso porque tem alguns negócios de nota, aí só pra qualquer coisa. Não... Você tem que pedir pro Caio fazer mais silêncio, por causa que na outra aula ele ficava falando a aula inteira. Não tinha nem como estudar, não. Tá, todo mundo agora corta aí os microfones, que no final da aula eu vou explicar sobre essas tarefas. Tá bom? Beleza. Olha só. Teóricos do absolutismo. Surgiram essas pessoas... Ela tá bebendo leite. Oi, Roger. Surgiram esses teóricos que vão defender o poder absolutista desses reis. Então, ó, o primeiro que eu falei para vocês, do Luís XIV, ele vai se basear na teoria do Jacques Bossuet. Então, ele vai dizer o seguinte, que o rei vai ser representante de Deus na Terra. Então, todo mundo tem que obedecer sem contestar. Por que você vai contestar Deus? Não vai. Né? Você não contesta. Então, você não vai contestar o rei. Porque se o rei, ele é rei absolutista por causa de Deus, ele não vai ser contestado. Nicolau Maquiavel escreveu um livro chamado O Príncipe. Ele é muito lido até os dias de hoje, principalmente a galera que faz direito. E ele vai ter a famosa frase, né? Os fins justificam os meios. Ele quer dizer o seguinte, que se o rei absolutista, mesmo usando de violência ou cometendo algum crime, isso justificava, porque ele tinha que conseguir controlar e organizar todo o seu reino. E o último, um inglês, um filósofo chamado Thomas Hobbes, também vai escrever um livro chamado Leviatã, e ele vai dizer o seguinte, que todo mundo tem um lobo. Gente, isso é uma metáfora, tá? O lobo, ele é o seu lado mau, seu lado ruim. E se não tivesse um rei absolutista para controlar isso, esse lobo, o lobo de todo mundo ia sair e ia ter uma guerra. De todo mundo contra todo mundo. Porque você só ia ter o seu lado mal. E aí o rei absolutista vai ser a pessoa que vai controlar esse lobo dentro de você. Como? Criando leis, te punindo. Se você fizer algo que desagrade, você vai ser preso e você pode ser morto. Tá? Ó, o absolutismo, se vocês quiserem entender... Professora, eu não tenho lobo dentro de mim, não. Mas isso é segundo Thomas Hobbes. Tá? Ele... Ah, bom. Né? Eu não tenho lobo dentro de mim, não. Você não precisa ter lobo dentro de você, não. Tá bom? Eu sei. Ó, eu quero que vocês anotem
que o absolutismo é político. Foi um sistema político, uma forma de governo que existiu na Europa. E agora a gente vai falar sobre a forma econômica, que foi o mercantilismo, tá? Eu queria que alguém lesse para mim, por favor, o primeiro parágrafo. Professora, peraí. Peraí. Professora, Repete para mim o coisa desse absolutismo, Tá, eu sei. absolutismo político. Sistema político. Ah, valeu. E mercantilismo, que é o que a gente vai ler agora, sistema econômico. Absolutismo Obrigado. político, mercantilismo econômico. Valeu. Ok? Tá, eu queria 2 pessoas para lerem. Por favor. Alguém? Eu quero ler. Roger. Roger, lê o primeiro parágrafo do mercantilismo. Tá. Podemos Então vai. definir o mercantilismo como sendo a política econômica adotada na Europa durante o antigo regime. Como já disse, o governo absolutista interferia muito na economia dos países. O objetivo principal destes governos era alcançar o máximo possível de desenvolvimento econômico através do acúmulo de riquezas. Quanto maior a quantidade de riquezas dentro de um rei, maior seria seu prestígio, poder e respeito internacional. Podemos citar como principais características do sistema econômico mercantilista. Pronto. Alguém pode ler o segundo parágrafo, por Professora? favor? O segundo? Eu. Pode ler, Maria Clara. Tá. Mercantilismo. O ouro e a prata eram metais que deixavam uma nação Maria. muito rica e poderosa. Maria, é metalismo, tá? Metalismo. E poderosa. Portanto, os governantes faziam de tudo para acumular estes metais, além do comércio extremo, que trazia moedas para a economia interna do país. A exploração de territórios conquistados era incentivada neste período. Foi dentro desse contexto histórico que a Espanha explorou toneladas de ouro das cidades indígenas da América, como, por exemplo, os mais incas e astecas. Pode continuar. Tem protecionismo, exclusivo colonial e balança comercial favorável. Os reis criaram impostos e taxas para Professora, Seu microfone tá dando microfonia. Eu desliguei. tá dando eco. Mas agora já melhorou, não já? Não. Ah, melhorou. Ainda tá ruim. Ainda tá um pouco. Maria, pode continuar lendo que eu vou arrumar o microfone, tá? Tá. Que eco. Os reis criavam impostos e taxas para evitar ao máximo a entrada de produtos vindos do exterior. Era uma forma de estimular
a indústria nacional e também evitar a saída de moedas para outros países. Pode continuar. Exclusivo colonial. As colônias europeias deveriam fazer comércio apenas com suas metrópoles. Era uma garantia de vender caro e comprar barato, obtendo ainda produtos não encontrados na Europa. Dentro deste contexto histórico, ocorreu o ciclo econômico do açúcar no Brasil colonial. Falta um, balança comercial favorável. O esforço era para exportar mais do que importa. Desta forma, entraria mais moedas do que sairia, deixando o país em boa situação financeira. Obrigada, Maria. De nada. Então, olha só, gente. Como eu falei para vocês, o mercantilismo vai ser a forma econômica, tá? Beleza? Ele vai ter alguns princípios, porque olha só, lá no feudalismo, quando vocês estudaram o feudalismo, a forma de riqueza de um país era a terra. Então, lembra? Quanto mais feudo se tinha, mais dinheiro. Na forma de governo absolutista, mudou. Então, não é mais terra, é a maior quantidade de metais e pedras preciosas. Ou seja, o país ou a pessoa que tivesse a maior quantidade de ouro, prata e pedras preciosas seria o país mais rico. Então, eles vão criar medidas, tá? Para acumular. Quanto mais ouro e mais prata eu tiver, mais rico e poderoso é você. Tá bom? Então, olha só. Eles vão criar 4 medidas que a Maria leu pra gente. O metalismo, esse princípio diz o seguinte, que quanto mais ouro, mais prata e mais pedras preciosas um país tiver, mais rico ele vai ser. Depois, a gente vai vir para a balança comercial favorável. O que é isso? Professora? Oi. Esse negócio de quanto mais pedra preciosa o país tiver era só antigamente, não é? Isso, lá na época do absolutismo. Tá? Ah, tá. Obrigada. Tá bom? Pois é, a balança comercial favorável, ela é um princípio do metalismo, que vai dizer o seguinte: quanto mais eu vendo, mais eu exporto, mais dinheiro entra para mim. E quanto eu importo menos, ou seja, compro menos, mais dinheiro eu estou acumulando. Então, olha só, para a sua balança ficar favorável, você tem que exportar muito, o que é isso? Vender muito. E importar pouco. O que é isso? Comprar pouco. Então, eu tenho que vender muito, comprar pouco, para conseguir acumular. Porque o meu objetivo é acumular. Tá? Quanto mais eu consigo acumular, melhor para o meu país. Professora, Oi. então mercantilismo é forma econômica e absolutismo é política, certo? Isso, absolutismo político, mercantilismo econômico. Ok. Isso mesmo. Tá? E aí a gente vem para o protecionismo. Protecionismo é o incentivo ao comércio e às manufaturas locais. O que é isso? Quanto mais manufatura eu tiver, gente, a gente está falando de século XVI, século XVII, a gente não tinha fábrica,
não tinha indústria. A gente só tinha manufatura. Por que esse nome? Todos os produtos eram produzidos pelas mãos. A gente não tinha máquina. Por isso, manufaturo. Manufatura, não tinha Então não tinha fábrica, não fazia nada. Não tinha Repete o máquina. protecionismo. Oi? Repete o protecionismo. Como... Protecionismo. Incentivo às manufaturas e ao comércio nacional. Porque, olha só, se eu tenho um produto sendo feito no meu país, você vai comprar e o dinheiro vai ficar no meu país. Se eu não tenho esse produto e eu tiver que comprar ele de outro país, o dinheiro vai para onde? Para o outro país. E o professor, Oi. também está protegendo o tipo da concorrência, né? Sim, sim. A gente precisa ter a maior quantidade de produtos no nosso país para que o dinheiro fique no nosso país. É claro, gente, que o país não consegue produzir tudo. A gente vai ter que comprar de fora. Mas, para nossa balança ficar favorável, a gente tem que comprar o mínimo possível. Tá bom? Principalmente a gente que é brasileiro, porque o Brasil não faz quase nada, só compra de fora. O que, Caio? Eu não entendi. Principalmente a gente que é brasileiro, porque o Brasil não produz quase nada. Isso. Aí, olha só. Parabéns, Caio. Olha só. Obrigado. Agora a gente vai falar sobre o último princípio. Desliga o microfone de vocês. Tá dando interferência. Desliga aí. A gente vai falar sobre o último princípio, exclusivo colonial. Ó, a gente vai ver no próximo capítulo, que é as grandes navegações, que os europeus vão colonizar a América toda. Tá? América do Norte, América Central, América do Sul. E aí eles vão criar esse exclusivo colonial, que é o quê? Vou dar o exemplo aqui de Brasil e Portugal. Brasil, colônia, Portugal, metrópole. Então, vai funcionar assim. O Brasil, colônia, ele só podia comerciar, ou seja, comprar ou vender para Portugal. Isso é exclusivo colonial. Portugal, metrópole, Brasil, colônia. Tudo que o Brasil precisa comprar, ele vai ter que comprar de Portugal. E tudo que o Brasil tira daqui, vende daqui, vai para Portugal. Tá? Caio, eu estou vendo que você está com uma balinha. Pode guardar. Gente, vocês entenderam? Minha mãe me ensinou a ser educada, eu estou perguntando se alguém quer aí. Ah, até parece, né, Caio? Claro que eu quero, mas como é que eu vou pegar? Pelo computador. Meu Deus, Caio, para de fazer piada, cara. Vocês entenderam? Belezinha? Beleza. Seguinte, nossa aula, a gente vai fazer, eu vou fazer a chamada agora. Como é que vai funcionar a chamada? Vocês vão ter que colocar o nome completo de vocês aqui no chat. Tá bom? Ô, professora. Oi, amor. Não seria mais fácil escrever igual nas outras aulas? Só, tipo, você fala o nome e a gente escreve só presente? É, né? Pode ser, então. Escreve presente aí, todo mundo para mim. Por favor. Eu vou colocar aqui gravando, que depois eu vou passar para o sistema. Beleza. Vamos lá, rapidinho. Por favor. Vai colocando lá. Presente. Mas quem não entrou com o e-mail da escola, precisa colocar o nome, tá? Todo mundo colocando presente, por favor. Todo mundo colocando presente. Pronto? Todo mundo colocou?
Pronto? Todo mundo? Olha só. Lá na aula de hoje, no Moodle, tem 2 videozinhos para vocês assistirem. Maria Eduarda Oliveira não está com o e-mail da escola. Então coloca assim, Maria Eduarda Oliveira, presente. Sem problema. Tá? E vocês precisam entrar com o e-mail da escola. Se tiverem com problema, é só mandar uma mensagem lá para o suporte, que eles resolvem para vocês. Tá? Ó, tem 2 vídeos lá na aula de hoje, que é para vocês assistirem, 2 animações, uma sobre o absolutismo, outra sobre o mercantilismo. E tem tarefa do livro para fazer. Que é aí, a presta atenção. A 146. Oi? É a 146 e a 148? Isso. Ah, tá. Tá? Mas eles vão fazer ela... Deixa eu ver aqui, 7º D, 6 ao 11. Isso, olha só. Eu já tinha passado para vocês a tarefa de 1 ao 5. Vocês vão fazer a página toda. Tá? Tá lá na página de vocês, na turma de vocês, no 7º D. Qual é a página mesmo, professor? 144 a 148, 1 ao 11. Porque eu já tinha passado 1 ao 6 na aula passada. Então, 148, 144, 148? 144 a 148. Tá, beleza. Ó, para quem não tem o livro, porque esqueceu na escola, por exemplo, no armário, também tá lá esse slide. E aqui no slide, ó, eu tirei foto e coloquei do exercício. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Essa página aqui, ó, 149, não é para fazer. É só até a 148. Ok? Professor, então é da 144, dá 5 para frente até a 148? É, porque eu já tinha passado na aula anterior. Então, a tarefa eu vou colocar aqui no chat. Ó, páginas 144 a 148, 1 a 11. Porque agora a gente só tem aula na quinta-feira. A gente tem 2 horários na quinta. Então, na quinta-feira, a gente vai começar a aula com a correção dessa tarefa. Tá bom? Lembrando o seguinte, gente. Essa tarefa vale nota. Quando a gente voltar, eu vou dar vista em todas as tarefas e vai valer nota. Credo. Ok? Tio Caio não fez quase nenhuma. Ele tá ferrado. Tem que fazer, porque quando voltar, eu vou olhar. E vai valer nota. Professora, o caderno tá valendo nota? A tarefa vai valer nota. Quando eu voltar, eu vou dar vista Mas, tipo, o caderno em si... Caderno, eu vou dar vista no seu caderno. Ah, tá. Gosto desse cara mesmo. Vou dar um tempinho para vocês entrarem para a próxima aula. Opa! Olha essa microfonia. Já é para entrar para a próxima aula? É o Mano Oi. Pietro. Tá dando Eu estou interferência. cagando aí. Eu pensei que estava me cagando aí. Ó, manda beijo pra mim. Tchau, tia. Caio. Tchau, até quinta. Caio. Oi, linda. Onde vai? Oi, linda. Caio. Oi, linda. Tchau, Tchau, professor. gente. Desligar pra fazer cocô. Quê? Vou ter Oi, que tia, desligar rapidinho. porque eu vou fazer cocô. Rapidinho, é que eu tô cagando aí.